Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, bom dia a todos. Eu inicialmente queria agradecer o convite, me sinto honrada de falar para pessoas que não são da minha área, mas ao longo desses anos, advogando e trabalhando muito próximo de pessoas que são oriundas de relacionamentos abusivos, eu percebo quanto é importante que a psicologia caminhe junto com o direito caminhe junto com a psicologia, quando nós estamos diante de relacionamentos abusivos, conflituosos demais. Esses dois profissionais precisam entender como funcionam essas dinâmicas, até para dar o suporte necessário. Então, eu fico contente de estar aqui, de ter sido convidada para falar para vocês um pouquinho sobre como a minha área se converge com a sua em alguns pontos. Muito bom. Primeiro, gratidão pela sua disponibilidade sempre em estar aqui conosco. Você é uma mimada do nosso coração. Bom, vamos lá. Eu preparei aqui para vocês um PowerPoint que traz a letra seca da lei quando falamos de violência, né? A mulher, principalmente, eu acho que todos nós, mas a mulher, principalmente, ela foi ensinada a vida inteira que estar dentro de um relacionamento é também sinal de ter sido bem-sucedido, né? A mulher solteira é vista como uma mulher que não deu muito certo, por que essa mulher tem 40 anos e é solteira? Então, nós, ao longo da vida, aprendemos que estar dentro de um relacionamento também é sinal de ter sido bem-sucedido. Não basta você ter tido sucesso no trabalho, você ser saudável, você se sentir bem, fazer as coisas que você gosta. A gente é sempre visto como algo que não deu certo quando numa determinada idade não está dentro de um relacionamento, não tem filhos, não se casou. E eu acho que com essa... a gente entra nas redes sociais, aí vê pessoas pseudo-felizes, né? E você começa a pensar, poxa, mas isso não está acontecendo comigo, tem alguma coisa errada comigo. E por causa de todas essas informações que nós recebemos, às vezes até dos nossos pais, das redes sociais, dos amigos, dessa régua alheia, quando estamos dentro de um relacionamento, algumas de nós fazemos um pouco de tudo para não sair, né, para não deixar de ser bem-sucedido. E, às vezes, toleramos coisas que parecem fazer parte de um relacionamento normal, mas que não é. E, às vezes, não é só aquela toxicidade de um relacionamento que não está dando certo. Tem momentos que esse relacionamento que está conturbadinho, que está doentinho, ele vai além. Ele deixa de ser só doentinho, um relacionamento que deveria terminar pelo bem das duas pessoas, e passa a ser algo em confronto com a lei, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela veio para nos dizer quando as relações saem daquela esfera comum, ainda que conturbado, ainda que com problemas, daquela esfera que se espera dentro de um relacionamento, para adentrar a esfera do crime. Né? Quando você está sofrendo, você está dentro de dinâmicas dentro do relacionamento que são criminosas. E a Lei Maria da Penha, ela tentou contar para a gente quando isso está acontecendo. Deixa eu pegar aqui essa lei. Vamos lá. Então, aqui eu falo, eu pergunto, né, quando é que se vive um relacionamento, que pode estar conturbado ou não, ou quando você está sendo vítima de crime,
E a Lei Maria da Penha, no artigo 7º, trouxe 5 tipos principais de crimes, né, de violências, né, que podem ser cometidas contra a pessoa dentro do âmbito doméstico. E quando fala doméstico, não é que está dentro de casa, né, a violência doméstica se estende às pessoas com quem você se relaciona, convive. No âmbito doméstico, mas não significa que essas condutas têm que ser praticadas dentro de casa. E nós falamos da violência física, da violência psicológica, sexual, patrimonial e moral, e a letra da lei, ela traz algumas definições, e a gente vai entender um pouquinho delas. A gente começa pela violência física, que é aquela mais óbvia, né? A lei fala com... deixa eu tirar isso daqui um pouquinho da frente, para eu poder acompanhar com vocês. A lei, o artigo 7º, inciso 1, fala que a violência física é aquela entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física e saúde corporal. Esse é o tipo de violência mais fácil de ser demonstrado, porque ele deixa vestígio, né? E fica difícil de comprovar as pequenas agressões, né? Quando você outro dia eu vi dentro de um grupo que um camarada perguntava assim, como eu faço para agredir a mim? É um grupo de homens, uma coisa maluca assim, como eu faço para agredir a minha parceira sem deixar hematoma, né? Então, você percebe que tem gente que entende que a violência doméstica, ela necessariamente tem que deixar vestígios, senão ela não aconteceu. E, de fato, quando você fala de pequenas agressões, é difícil comprovar que você foi vítima de violência. Se você é empurrado, se você recebe até agressões, tapas, e aquilo não deixa de vestígio, é um desafio comprovar. Mas a violência física, como um todo, é aquela mais fácil de se comprovar, né? Eu coloco aqui alguns desafios, como aquele de comprovar pequenas agressões, e falo também do desafio de fazer com que a vítima supere o medo de denunciar. As pessoas têm medo, não só medo físico do parceiro, se eu denunciá-lo pode ser que fique pior, se eu denunciar pode ser que ele me mate, mas principalmente tem medo que o relacionamento acabe por aquela premissa que eu coloquei mesmo, né? Poxa, eu vou começar do zero, eu vou ficar sozinha de novo, como vão me ver? Né, sozinha de novo, e até como eu vou me ver. Então, superar esses medos é um desafio muito grande para o profissional da psicologia que está atendendo essa pessoa. E para nós, advogados também, para as autoridades policiais, você lida com o medo da vítima o tempo todo, medo de terminar, medo de ficar sem aquela figura de quem você depende afetiva ou economicamente. Eu trago aqui algumas questões que vocês devem abordar na clínica, que é o desamparo aprendido, a síndrome de Estocolmo, a dissonância cognitiva, aquela idealização do parceiro que a gente tem no início das relações, principalmente as abusivas, que passa realmente naquela fase 1, é uma fase de idealização de um e de outro, né? Porque o parceiro abusivo, ele se apresenta como o príncipe encantado, nessa fase de idealização, em que ele vê essa parceira nova como a figura do amor ideal, né? Porque o narcisista, ele quer um amor ideal, ele fantasia um amor ideal. Então, ele te trata como se fosse uma princesa, logo você o vê como um príncipe encantado. Então, essa idealização faz com que você se apegue à boa fase da relação. E toda vez que você se depara com os comportamentos daquela segunda fase, que é da desvalorização, você fica na esperança que se volte à fase boa, né? Então, superar isso é um grande desafio. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos outros tipos de violência. Veja,
a violência psicológica, ela está prevista no artigo 7º, no inciso 2, da Lei Maria da Penha. Só que estar prevista como um tipo de violência doméstica não era o suficiente para punir. Porque, veja, lá na Lei Maria da Penha, estavam prescritas esses cinco tipos de violência. Tá? Só que, no momento de tipificá-las dentro do Código Penal como crime, a gente ficava com um espaço em branco, porque lá no Código Penal falava de violência de lesão corporal, de fato. Né? E como é que você vai falar que violência psicológica é lesão corporal? Então, ficava difícil além de ser difícil de comprovar a violência psicológica, ela você não conseguia colocar em prática, porque no Código Penal não tinha algo que trouxesse a pena para quem tivesse essas condutas. Veja como a Lei Maria da Penha descreve a violência psicológica. Né? Violência psicológica entendida como qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima, ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as ações da vítima, comportamentos, crenças, decisões. Veja que traz diversos verbos, né? Então, qualquer um desses verbos deveria configurar essa conduta criminosa, ou essa conduta violenta, né? E diz como isso é feito, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Observe que aqui fala de perseguição contumaz, insulto, chantagem. Então, todos esses verbos que a Lei Maria da Penha trazia, antes que nós regulamentássemos o que é violência psicológica, o que aconteceu muito recentemente, a gente vai falar no próximo slide, todos esses verbos, eles podiam nos levar a diversas condutas criminosas. Por exemplo, se eu falar em insulto, eu vou falar no crime de injúria. Se eu falar em ameaça, eu vou falar no crime de ameaça. Né? Se eu falar nesses outros verbos, eu ficava, porque esses dois últimos crimes que eu mencionei, eles já estavam no Código Penal. Então, quando eu falava, se eu chegasse numa delegacia dizendo, olha, ele me humilha, ele me manipula, ele me ridiculariza, não tinha algo ali no Código Penal que dissesse, bom, isso aqui é um crime e ele vai ser punido de tal forma, tá? Por isso foi tão importante que a violência psicológica recebesse um artigo de lei e a sua pena, caso alguém infringisse aquela lei. Isso aconteceu muito recentemente, a gente vai conversar um pouquinho a respeito, mas olha só, quando nós falamos de violência psicológica, a gente tem alguns desafios, né? O desafio maior é comprovar que essa violência aconteceu. Eu vou dar algumas dicas um pouquinho mais para frente. E entender também, o desafio também é entender quando ela acontece, né? A gente tem o gaslighting, que é essa conduta manipulatória de fazer com que a vítima não tenha muita certeza da cognição dela, se ela está entendendo bem as coisas ou não, será que eu exagerei? Será que foi isso mesmo? Esse hábito de culpabilizar o outro, de inverter culpa, não parece uma violência psicológica, mas é. Essa inversão de culpa, esse afastamento da pessoa, da rede de apoio, quando você está em relacionamento abusivo, o parceiro abusivo, ele está sempre colocando defeito nas suas relações, nos seus familiares, nos seus amigos, é um modo de infligir violência psicológica. Por isso é tão difícil, né, triangular, projetar, por isso é tão difícil comprovar.
porque é tudo muito velado, é tudo muito oculto, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na frente, como é que vou voltar, olha só, perseguição contumaz. O que é perseguição contumaz? O cara que te persegue em rede social, que não para de te mandar mensagem, que aparece na sua casa, que não aceita o término e está sempre se fazendo presente. Isso é violência física? Não é. É ameaça? Não é. Então, como é que eu puno essa pessoa, se não é nada disso? Está lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, eu não consigo punir. Então, muito recentemente, agora, nesse ano, né, em 2001, inseriram ali naquela seção que trata de ameaça, esses dois tipos, que o crime de ameaça é o 147 do Código Penal, inseriram ali 147A e 147B, para tipificar e dar uma pena, que, salvo engano, é de 6 a 2 anos, para essas duas condutas. Então, hoje, até outro dia, você tinha a Lei Maria da Penha, que trazia a perseguição contumaz e todos aqueles outros verbos ali da violência psicológica, mas nós não tínhamos uma pena, não tínhamos como punir. Eu sei que é violência, mas que crime é? Não sei, porque a legislação não traz. Hoje, a partir desse ano, nós conseguimos, então, chegar numa delegacia e falar assim, olha, eu estou sendo perseguida nas redes sociais, ele não para de me mandar e-mail, ele não para de me mandar mensagem, ele aparece no meu serviço, ele segue o meu carro. Hoje eu posso chegar numa delegacia e falar, isso aqui é stalking e eu quero que se instaure um inquérito para se apurar a prática desse crime, né? Hoje eu consigo chegar numa delegacia e falar assim, olha, deixa eu tirar aqui da frente, olha, essa pessoa me causa dano emocional, a partir de determinados comportamentos. Ele me faz algumas ameaças, me constrange, me humilha, me manipula, me isola, me chantageia, me ridiculariza. Olha, veja, isso aqui é um tipo misto alternativo no direito. Não precisa acontecer todos esses verbos, tá? A vítima que chega até a sua clínica falando dessas coisas, a vítima que chega até a sua clínica dizendo, olha, ele me humilha, ou ele me ridiculariza, eu quero deixar claro que o agressor, ele não precisa praticar todos esses verbos para estar praticando este crime. Tá? Em direito, a gente fala que um tipo penal, ou seja, um crime que traz vários verbos, é um tipo, ou seja, um crime misto alternativo. Então, ele tem vários verbos e qualquer um desses verbos configura a prática desse crime. Então, você que é psicóloga, você tem que ficar atenta para os relatos do seu paciente. E se ela vem com essa, olha, ele não me isola, mas ele me ridiculariza constantemente, ele me humilha, veja, já há a prática da violência psicológica. Tá? Ele me faz stalking, como? Ele invade a minha privacidade, ou ele, reiteradas vezes, ele me manda um e-mail atrás do outro, me constrangendo, me fazendo ameaças veladas, já é prática de stalking. Tá? Então, hoje nós tivemos um grande avanço, que foi tirar lá da violência psicológica, que foi tirar lá de dentro da Lei Maria da Penha, aquelas condutas que a Lei Maria da Penha dizia, olha, isso aqui é violência doméstica, e transformamos em crime. Tá? Vamos dar uma olhada nos próximos tipos aqui. Eita, não está indo para frente. Vamos ver se eu consigo. Então, as definições aqui de violência psicológica, como é que a gente define isso, né?
todo casal briga, todo casal fala uma coisa feia um para o outro de vez em quando. Será que isso é violência psicológica? A gente não está falando de briga ou discussão pontual de casal. A gente fala de comportamento reiterado, né? A violência psicológica é comportamento reiterado. É controle, posse, humilhação, que leva a vítima àquele ciclo que eu mencionei lá, que está muito, eu falei de idealização, desvalorização, descarte. Esse ciclo, ele caminha lado a lado com o ciclo da calmaria, da atenção e abuso. Então, eu tenho um momento de calmaria que está legal, aí eu vou criar situações em que eu te desvalorizo, tem a situação de abuso, de humilhação, de controle, de posse, de violência de vários tipos, e normalmente um descarte, para depois a gente voltar na calmaria, na atenção. Então, esses comportamentos reiterados levam a vítima a viver numa situação de violência psicológica. Não é o dia que você está lá com seu marido, que é super saudável, e vocês se descontrolam com o outro, vai a merda, pronto, sofri violência psicológica. Não é isso. A gente fala de comportamento reiterado, de fato. Tá? Nos Estados Unidos, em que se estuda muito as personalidades abusivas, né? Se estuda muito as características da figura abusiva, a gente conecta muito o comportamento do parceiro abusivo a determinados transtornos de personalidade. E o transtorno da personalidade narcisista está muito presente. Olha, veja só, não estou dizendo que todo abusador é narcisista, mas é um comportamento, uma personalidade muito violadora de direitos, tá? Pelas características que o narcisista tem. Quando uma mulher vive em constante contato com o narcisista, ela começa a desenvolver características que americanos chamam de Narcissistic Abuse Syndrome, né? A síndrome do abuso narcisista, que é uma mistura de comportamentos. É o estresse pós-traumático que está presente, o transtorno de ansiedade generalizada, aquela mulher que chega, que não consegue explicar exatamente o que ela está dizendo, então ela diz que ela está cansada, ela diz que ela está exausta, ela não consegue explicar o que ela está sentindo, e você tem que ser muito atenta às entrelinhas, ou fazer uma entrevista abrangente, que busca saber que tipo de relacionamento ela vive, relacionamento íntimo ela vive, para tentar entender se todas aquelas queixas dela, que inicialmente visam blindar o parceiro, você vai perceber na sua clínica que muitas mulheres vêm com queixas diversas, blindando o parceiro, tá? Dizendo que está exausta do trabalho, ou que não sabe o que está acontecendo com ela. Você precisa ter essa escuta atenta, para entender se essa mulher é ansiosa, se ela tem um estresse pós-traumático de alguma coisa, se ela vem de uma infância difícil, ou se de fato ela está inserida nessa situação que a colocou nisso que o americano chama de síndrome do abuso narcisista, que é esse grupo de comportamentos. Não é uma coisa só, são diversas coisas juntas. Tá? A violência psicológica também pode ser definida como essas atitudes que visam afastar a mulher do convívio e dos amigos. Veja, por que é tão importante afastar a mulher do convívio? Porque o agressor, ele entende o quê? Que se ela estiver fora de um network de apoio, de uma rede de apoio, ela só tem ele com quem contar. E esse afastamento é genial,
O abusador, ele é genial quando ele faz isso, porque ele faz como? Ele cria uma situação de síndrome de Estocolmo. Olha só, eu sou o seu sequestrador, então eu sou o seu agressor. Só que, se eu sou o seu sequestrador, você só tem a mim. Se eu sequestro você e te coloco num cativeiro, você só come se eu te der comida. Você só não passa frio se eu te der algo para se cobrir. Logo, a sua vida depende de mim. Se a sua vida depende de mim e você está vivo comigo há 10 anos, há 4 anos, há 5 anos, significa que eu sou bom com você em algum momento. Então, eu sou o seu agressor, eu sou o seu carrasco, porque eu te sequestrei, eu te mantenho preso, mas eu também sou seu benfeitor, porque eu te mantenho vivo. Então, a síndrome de Estocolmo está em criar um mecanismo de defesa, de sobrevivência dentro de uma situação adversa, de uma situação de agressão. Por que que o agredido se apaixona ou ama o seu agressor? Porque amando o seu agressor, ele vai sobreviver. Ele vai relativizar o fato que ele me separa de todos e vai exaltar o fato que ele me mantém vivo. Ora, se eu não tenho mais a minha rede de apoio ao meu redor, como o sequestrado não tem rede de apoio nenhuma ao redor dele. A mulher dentro de um relacionamento abusivo, ela também está sequestrada dentro daquela relação e ela também não tem rede de apoio. Então ela pensa, se eu não tenho família, se minha família me odeia, porque ele colocou isso na minha cabeça, se meus amigos não estão nem aí comigo, se eu não tenho ninguém, e esse cara está do meu lado, ele não é tão ruim assim. Então, você fica inserido na síndrome de Estocolmo, isso cria uma certa dissonância cognitiva, te faz ter uma ideia dúplice daquela situação, e você fica ali sujeito a todo tipo de violência psicológica. Tá? Então, atitudes como afastar a mulher do convívio, de amigos e familiares, descredibilizar essa pessoa, não só diante dos outros, como para si mesma, né? Minar a autoestima, gerar dependência emocional, são definições de violência psicológica. Então, na sua escuta aí na clínica, é importante saber se isso está sendo relatado, para que você possa também dar a orientação correta do ponto de vista legal. Olha, eu acho que você está vivendo isso daqui, não é só uma questão de aprender como lidar com isso, é também uma questão de denúncia, de procurar apoio legal. Então, essa é uma escuta que tem que ser muito atenta e você precisa saber como se definem essas violências para que você possa orientar o seu paciente também de forma do ponto de vista legal. Tá? É a questão de proibir a vítima de trabalhar, e às vezes essa proibição vem de um jeito muito velado também, né? Você não precisa trabalhar, você pode cuidar de tudo e eu vou dar tudo, né? Fazer com que a pessoa fique dependente de você financeiramente, para que quando você faça movimentos para sair, você olha de um lado e de outro e fala, pô, como é que eu vou me sustentar agora? Faz 10 anos que eu estou fora do mercado de trabalho, faz 15, como é que eu me sustento? Então, a pessoa começa a ficar, tá? Define-se também violência psicológica, hoje, esse fato de quebrar itens pessoais. Um pouquinho mais para frente, eu vou voltar em um dos tipos de violência doméstica, lá do artigo 7º, em que fala da violência patrimonial. Como nem tudo que está no artigo 7º está tipificado na lei, hoje quebrar itens pessoais pode ser visto como um modo de infligir violência psicológica no outro, mas pode também se encaixar em outros tipos penais, né? Como o dano ao patrimônio. Tá? O problema é que o dano ao patrimônio ele tem características muito complexas, que eu adentraria muito o direito, quando se trata de marido e mulher, né? Então, essa violência patrimonial, ela fica num limbo hoje, ela precisa acontecer com ela
o que aconteceu com o estoque e com a violência psicológica. Ela precisa ficar clara na lei, ela precisa ganhar um artigo só dela. É uma luta, mas vai acontecer. Vamos lá. Violência sexual, que é um terceiro tipo lá de violência doméstica, trazida pela Lei Maria da Penha, que está tipificada na lei, né? Como o estupro, como a importunação sexual, como a satisfação de lascívia. Olha só, lá no artigo, lá no inciso 3 do artigo 7º, fala que a violência sexual é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, olha só, constranger a presenciar é satisfação de lascívia. Então, eu estava lá na frente da pessoa, a pessoa estava fazendo uma coisa e me obrigou a presenciar isso. Hoje é satisfação de lascívia. Mas dentro da Lei Maria da Penha, isso é um tipo, quando isso acontece dentro das relações interpessoais, dentro do âmbito doméstico, é visto como violência sexual, tá? Então, você tem a conduta de manter ou participar de relação, constranger a pessoa, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força. Hoje, nós iríamos para o crime de estupro. Eu entendo que quando isso acontece dentro do âmbito doméstico, nós tínhamos que ter um artigo mais elaborado, mas isso ainda não tem. Que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Hoje nós temos a exploração, a prostituição. Então, veja, quando eu falo desse inciso 3º, eu sou obrigada a ir buscar lá no Código Penal as leis que já existem para poder punir esses comportamentos. Mas, no meu entendimento, quando isso acontece dentro do âmbito doméstico, nós deveríamos ter artigos à parte que cuidasse desses tipos de violência específicos dentro do âmbito doméstico, mas vamos chegar lá, tá? E todos esses outros modos de se praticar a violência sexual, como obrigar a pessoa a tomar, a usar métodos anticoncepcionais ou a não usar. Outro dia eu li um caso de uma menina que, namorando um rapaz por poucos meses, ele fez ela usar a pílula do dia seguinte 70 vezes em alguns meses, até a menina infartar ou ter um AVC, uma coisa do gênero. Então, esse é um tipo de violência sexual. Como é que quem jamais diria que violência sexual pode ser isso? Obrigar alguém a usar uma pílula do dia seguinte inúmeras vezes, ou até uma vez que seja, ainda que seja sendo obrigado, é violência sexual. Então, você percebe que há uma série de condutas violentas que pela vítima não são entendidas como condutas violentas e que faz parte da clínica na psicologia ter essa escuta e aprender a falar assim, isso aqui é ilegal, vai procurar ajuda, né? Eu também trouxe aqui para vocês a violência sexual velada, que é aquela que quem nunca, né? Quase todo mundo que é adulto já passou por uma situação em que o parceiro insiste em manter aquela relação. A violência sexual velada, ela é até ridicularizada quando a vítima vai procurar ajuda, quando a vítima fala assim, olha, eu dentro dessa relação fui estuprada várias vezes. Como assim? Você ficou casado, o cara foi estuprado várias vezes? São aqueles momentos em que você não quer, você não deseja, e a pessoa manipula e insiste, e faz você se sentir culpado, ou falar, se você não faz, eu vou procurar na rua, né? Essa insistência que faz com que a vítima não resista àquilo por medo de perder o parceiro, por medo de fato que ele vá procurar na rua. É uma situação muito nebulosa que quando você tenta trazer para as autoridades,
você não é bem visto, você é descredibilizado. Então, são desafios. Comprovar a violência à vida entre pessoas com relacionamento estável, que é essa violência sexual velada, que eu chamo de velada porque não parece, parece só uma característica, uma coisa dentro do casamento, é um desafio muito grande quando se trata de violência sexual. Porque quando a pessoa estupra a outra, fica mais óbvio. Mas quando está dentro de relacionamento, é difícil. Nós mesmos olhamos com um ar meio de reprovação. Ah, que isso, ela estava namorando com o cara, agora está falando isso. É difícil comprovar e até a própria vítima entender que aquilo não foi legal. Então, é um desafio muito grande e a superação desse desafio, eu acho que requer muito o trabalho de vocês. E superar também a vergonha e a negação, tá? Que você tem em relação à violência, principalmente a reiterada. Você fala, pô, eu passei 10 anos com um cara que me submetia a isso. Como é que você supera a vergonha de dizer isso? Como é que você olha e fala, tá, eu cansei disso? Você não tem credibilidade, entendeu? É complexo, mas é um tipo de violência sexual. É importante que se saiba. Violência patrimonial, o artigo 7º, inciso 4º, tá? Ele fala que que a violência patrimonial é aquela entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documento pessoal, bens, valores diretos ou recursos econômicos, incluindo destinados a satisfazer suas próprias necessidades. Olha só. Quem nunca ouviu falar do parceiro, daquele que eu chamo de parasita, do perverso parasita, né? O perverso parasita, ele entra na sua casa e ele vive às suas custas, ele está sempre falando que vai fazer fechar um negócio, ou ter uma entrevista, ou alguma coisa espetacular vai acontecer e tudo aquilo vai mudar. E ele vai ficando, ele vai ficando, ele vai ficando, quando vê, você vive para satisfazê-lo, para sustentá-lo. É um tipo de violência patrimonial. E como é que você comprova isso? Você ficou 5 anos com um cara nessa dinâmica, como é que você comprova isso? E aqui, quando eu falei lá atrás que falta tipificarmos, né? Quando eu falo tipificar, é tornar crime, tá? Eu falo tipo penal é um crime. Tipificar é tornar algo crime. Falta tipificarmos a violência patrimonial no âmbito da violência doméstica de uma forma mais assertiva. Não temos ainda, como fizemos com o stalking, com a violência psicológica. Então, hoje a gente tem o quê? Tem furto? Vou falar que o cara me furtou? Dano patrimonial é complexo, porque em direito tem uma coisa chamada escusa absolutória. Né? Minha mulher estava brava comigo, foi lá e arrebentou meu carro, não dá nem para falar que foi crime, porque era o seu marido. Tem uma coisa chamada escusa absolutória, desculpa, porque ela quebrou o patrimônio que também era seu, então, isso aí não é crime. É difícil, entendeu? Eu peguei dinheiro escondido da carteira do meu marido, é furto? Não é, entendeu? Então, quando fala de violência patrimonial, nós estamos num limbo, num branco, do ponto de vista da legislação, porque não tem ali algo que fale, olha, se você pegar o celular da sua mulher e arrebentar na parede, você cometeu esse crime. Então, você viu que está ali meio que inserido dentro da violência psicológica hoje, mas precisa separar, porque a violência patrimonial é bem diferente. Agora, veja, tem uma coisa que tem acontecido dentro das relações, que precisa também de atenção da legislação, que é o estelionato afetivo. Olha só, eu falo de desafios. Comprovar a violência patrimonial quando infligida através da manipulação e de pedidos velados. Então é porque se eu não pagar tal coisa, fulano vai me matar.
ou eu vou perder uma grande oportunidade. Ou, o cara começa a dar a entender que ele precisa. E você sabe que a doadora, a mulher que ama demais, ou a dependente afetiva, né, a codependente, essas mulheres, elas têm um hábito de se adiantar à necessidade do outro. Então, ela acaba caindo aí numa situação que ela fica muito propensa a ser vítima do estelionato emocional. Precisa ter muito cuidado, como não tem nada ainda específico na lei, o trabalho do psicólogo é muito importante para deixar claro que aquilo é abusivo, que aquilo é violência patrimonial, para educar a pessoa a sair daquela situação. Eu falo do parasitismo acompanhado de promessas, da alegação que o pedido, a necessidade do abusador é temporária, do aproveitar-se do sentimento do outro e da sua condição de fragilidade, de dependência afetiva, para tirar coisas, né? Ele fala assim, você deu porque quis, eu não te pedi nada, entendeu? E aí, quando você vai reclamar isso, está perdido, você não consegue comprovar, tá? Eu falo da violência moral, né, que é a quinta violência trazida na Lei Maria da Penha, que fala, a violência moral é aquela que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria, que estão no Código Penal, tá? Quando eu falo de ofensa à honra objetiva, ou seja, aquilo que as pessoas pensam de você, como as pessoas te veem, eu falo de calúnia e difamação. E honra objetiva é aquilo que você pensa de si mesmo, né? Hoje, como nós não conseguimos, pode ser que você corra para o crime de injúria ou corra para o crime de violência psicológica, quando a gente fala de xingamento, né, de injúria. Mas, pelo menos, nós temos esses dois tipos penais aí que podem te socorrer se isso acontecer. Tá? É mais fácil de comprovar se você tiver testemunha ou coisa publicada em rede social, ou uma mensagem de WhatsApp, um áudio, tá? Porque senão a pessoa fala assim, isso é coisa de casal, tá? Então é importante que a vítima aprenda a guardar esse tipo de ofensa, de comportamento para poder se socorrer. Eu falo aqui da comprovação, meu tempo está acabando, eu sei, eu falo muito, mas eu falo da comprovação aqui, como é possível fazer você aí na sua clínica, ajudar as suas pacientes a manter esse inventário de provas, para que ela possa se socorrer lá na frente. Então, porque não tem as marcas visíveis, né? São tipos penais que não deixam vestígio. Então, a comprovação é mais difícil, né? Laudo técnico assinado por médico ou especialista, de que a pessoa está sofrendo, está tendo esses resultados negativos sobre a sua psique, a sua integridade emocional, testemunha desses reiterados abusos, gravação de áudio, filmagem, você já se deu conta que aquilo está acontecendo, mas você não consegue comprovar, começa já a usar essa tecnologia a seu favor, tá? E eu falo aqui da importância de uma escuta atenta e validadora, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa procura a ajuda de um psicólogo, procura a ajuda de um profissional, e a pessoa fala, mas por que você não larga desse cara? Né? Qual que é a sua responsabilidade nisso, né? O que você pode mudar para isso melhorar, né? Por que você tolera isso? Isso tudo é muito válido, porque você vai buscar no outro o empoderamento que ele precisa para sair daquela situação. Só que antes você precisa mostrar para aquela pessoa, ajudar aquela pessoa a entender que aquilo é violência, validar o fato que ela é vítima de violência, para depois buscar, fazer com que ela busque dentro de si a parte que lhe cabe. Mas essa escuta, ela precisa ser atenta e validadora, até para você ajudar a pessoa a se salvar daquilo,
tá? Depois você começa a trabalhar o que depende da vítima. Mas, inicialmente, é necessário falar, olha, realmente, você está sendo vítima de violência aqui. Há pontos que você pode fazer por si mesma e há outras coisas que você vai ter que buscar socorro na lei, com outros profissionais, tá? É importante ter essa escuta, tá? Então, é preciso saber reconhecer a violência sofrida, validar e depois buscar recursos no próprio paciente, tá? Precisa levar em consideração todos aqueles aspectos que eu falei antes, da dependência afetiva e econômica, do desamparo aprendido, da síndrome de Estocolmo, da dissonância cognitiva, tudo aquilo que a gente já falou, e também de eventuais danos que esse abuso, ao longo dos anos, esse abuso reiterado já possa ter causado no cérebro, tá? Então, precisa levar isso em consideração, porque às vezes não é só tão simples assim. O que você está fazendo para mudar isso? É uma pergunta muito simplista que pode fazer com que o seu paciente saia correndo do seu consultório e nunca mais volte, tá? E aí eu falo também que o combate a essas violências, ela só pode ser feito através da educação e do fortalecimento. Tá? Ensinar a mulher a como identificar sinais de abuso já desde o início da relação, para ela não se tornar uma vítima. Tá? Então, estar mais atenta a sinais velados como brincadeira, que te põe para baixo, o tratamento passivo-agressivo, tratamento silencioso por dias, sem explicação, você não sabe o que está acontecendo. A alteração repentina de humor, que é muito comum no Príncipe Encantado, ele está muito legal, ele te ama, ele te adora, e daqui a pouco ele tem um comportamento esquisito, tá? Aí você acabou de começar um relacionamento, tem a invasão de assunto privado, palpite demais nas suas finanças, em como você tem que criar seus filhos, tá? Alternância de comportamento bom e ruim, tá? Eu te dou um presente, depois eu te puno. Eu estou presente, depois eu estou ausente. Isso tudo faz com que a pessoa se comporte como um viciado em droga. Ele está bem quando você está aqui, e aí ele está na bad quando ele está sem a droguinha. Tem que ter cuidado, porque essas alterações faz com que a vítima ela se comporte como um viciado em cocaína. Tá? Ele está no auge, daqui a pouco ele cai. Aí ele fica ausente uns dias, ele volta, dá um pouquinho da droguinha dele, depois some. Precisa ter cuidado e você precisa estar atento se não é esse tipo de coisa, esse tipo de dinâmica em que a sua paciente está inserida, né? E a necessidade de fortalecer a autopercepção por meio de processo terapêutico e eficazes, né? Que quer alcançar o quê? Autoconhecimento, reforço da autoestima, independência afetiva e financeira, noção de autovalor e estabelecimento de limites saudáveis. Porque a vítima de violência, ela não sabe estabelecer limites, tá? Então, olha lá, para finalizar, meu tempo acabou, mas o que é? Eu primeiro valido, eu entendo hoje, eu psicóloga, entendo o que configura crime, o que configura violência contra a mulher, eu valido o fato que essa mulher está inserida num ambiente, numa dinâmica de violência, eu a acolho, eu a oriento, e depois, ao longo desse processo terapêutico, é que eu vou fortalecer esses pontos, para que ela consiga ou sair, ou evitar que caia de novo e repita esses padrões, tá? Então, é importante, nesse sentido, entender a convergência do direito e da psicologia e trabalhar com esse conhecimento. Tá certo? Então, é tudo que eu tinha para dizer para vocês. Tem muita coisa para dizer a respeito. A gente poderia falar por horas desse assunto aqui e não esgotar. É um assunto muito rico, que em muitos momentos se converge essas duas disciplinas, né, essas duas matérias, o direito e a psicologia, mas eu espero que nesses 50 minutos tenha trazido algum conhecimento que vocês ainda não tivessem, alguma coisa que seja importante aí para enriquecer
a prática diária da clínica na psicologia, né? Tá bem? Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigada, Lucy. Maravilhosa, como sempre. Eu vou pedir só para você deixar de compartilhar a tela, se você terminou, para a gente poder Eu abrir todas as... eu quero muito saber como fazer isso. Ah, olha lá. Lá em cima, interromper, compartilhar. Sim. Isso. Dai, tem alguma pergunta? Sim, Lucy, nós temos duas perguntas. Uma tu já respondeste ao longo da tua palestra, mas eu vou trazer ela aqui, que é, muita gente te parabenizou no chat, tá? Isso é importante também te destacar, trouxe a relevância do tema, o quanto é importante olharmos para esse assunto. Uma das perguntas foi, Lucy, parabéns pela palestra. Gostaria que pudesse falar como podemos ajudar nossos pacientes na coleta de provas frente a uma violência psicológica. Já foi contextualizando um pouquinho. E a outra pergunta, ela é bem interessante e acho que é bem válido que tu adentre um pouquinho mais. Você pode nos contar alguma experiência quando o homem é vítima de tais abusos? Okay. Olha, bom, a primeira pergunta eu tentei sintetizar, né, porque em virtude do tempo, mas eu já tive situações em que... Eu vou te dar uma situação prática para responder essa primeira pergunta. Veio até mim uma moça que era casada com um pastor há 16 anos. Ela casou com ele ainda era adolescente, ele é mais velho do que ela, uns 12 anos, e ele era um cara muito querido na comunidade, então ela não tinha credibilidade nenhuma. Ela era orientada a procurar não sei como eles chamam, as pessoas importantes da igreja, ancião, alguma coisa assim, ou são os outros pastores, quando tinha problemas na relação, e ela procurava, e eles falavam assim, não, a mulher virtuosa, ela faz assim, ela faz assado, então ela não conseguia esse apoio, né, de ninguém. E como o abusador ele tem o hábito de separar a vítima da sua rede de apoio, ela só tinha ele. Então ela aguentou aquilo até virar uma mulher feita de 30 e poucos anos. E ela falou, eu não estou aguentando mais. Eu cheguei num ponto, eu sou funcionária pública, e eu sustento a casa há 8 anos. Ele está sempre comprando alguma coisa extraordinária, ele sempre vai começar um negócio, eu já comecei um negócio disso, daquilo. E ele é o benfeitor da comunidade, ele é o pastor da comunidade, o cara que todo mundo ama, e a mim, ele agride fisicamente, psicologicamente, ele me coloca para baixo. Quanto mais eu sustento a casa, mais ele me diminui, porque ele se sente humilhado por ser sustentado por mim. E eu não estou aguentando mais. E ela falou, e eu não consigo comprovar, eu vou procurar socorro, e eu não consigo comprovar. Eu falei assim, vem cá, você quer mesmo sair dessa relação agora? Você está pronta? Ela falou, eu estou prontíssima, eu não aguento mais. Teve um tempo que eu queria que funcionasse, mas agora eu não aguento mais, eu não sei como sair, porque nós temos um filho pequeno e eu tenho medo. Ele fala que se eu levar meu filho é abandono de não sei o quê, que isso aí nem existe mais no direito, colocava aquela pressão nela. Eu falei, ó, você aguentou 16 anos, vai aguentar mais 30 dias, vamos combinar? Você vai instalar a câmera, você vai colocar celular gravando, você vai usar a tecnologia à sua disposição, até você pegar alguma coisa terrível. E quando você pegar essa coisa terrível, você vai mandar para mim imediatamente, vai pegar a sua sacolinha e vai sumir, sem dar satisfação. Deixa só meu telefone para trás, diga, eu estou bem com meu filho em lugar saudável e esta é minha advogada. E assim ela fez, porque ele bateu nela, pegou uma página da Bíblia, arrancou, enfiou na boca dela e falou, come para aprender a caminhar nos caminhos de Jesus Cristo. E a gente tinha isso gravado. E ela mandou para mim. E aí ele veio com aquela coisa, e eu falei, o senhor quer que eu mande isso aqui para quem? Para a polícia, para a igreja, para quem que o senhor quer que eu mande isso? Tua esposa está em lugar seguro e ela vai conversar com o senhor sobre guarda em juízo. Percebe? E eu desmontei ele. Aí o homem começou a chorar, entendeu? Então, enquanto você não consegue comprovar, eles são
tá? Então, é importante que você se utilize, se você vê que isso está começando a acontecer, que isso acontece sempre, tenta trazer outras pessoas, terceiros, não família, porque não vale lá como testemunha muita coisa. Terceiros para presenciar determinadas coisas, não tenha vergonha. Traga terceiros para presenciar. Use a tecnologia principalmente a seu favor. Guarda print, guarda conversa, guarda áudio, aprenda a escrever as coisas, a trocar e-mails. Tem que começar a pensar com a cabeça do psicopata, porque senão você não consegue. Você chega numa delegacia, os caras te descredibilizam. Ah, é? Foi? E como é que a senhora comprova? E você sai de lá, ó, com o rabo entre as pernas, tá? E a segunda pergunta foi mesmo... Com quando o homem... relação a homens. Tá. Isso, quando o homem Gente, sofre. a Lei Maria da Penha, ela trouxe todas essas condutas para falar da violência contra a mulher, tá? Contra a mulher. Porque, com uma frequência muito maior, esse tipo de conduta é infligida contra a mulher. Mas o homem também é vítima de violência psicológica, tá? O que tem dentro do Código Penal serve para homem e serve para mulher. O que está lá na Lei Maria da Penha é contra a mulher. Mas os 147A e 147B, eles estão dentro do Código Penal. Então, não diz respeito só à mulher, tá? Então, se o homem está sofrendo stalking, se o homem está sofrendo perseguição contumaz, porque, veja, a mulher, não só a mulher abusiva faz isso, a mulher dependente também faz. A mulher vítima de abuso também é perseguidora. Entendeu? Por isso que precisa deixar claro para a mulher que sofre essas coisas, ela quer sair, mas ela está no meio daquela coisa que ela não consegue, ela está dependente, olha, cuidado. Se você for fazer assim, você também pode responder por crime. Principalmente o perverso, né? Quando ele já descartou, se ele conseguir achar qualquer conduta nela ruim, ele vai fazer com que ela responda. Com muito mais frieza do que ela faria, tá? Então, veja, o homem, ele também pode ser vítima de violência psicológica, ele pode ser vítima de dano material, ele pode ser vítima de stalking, tá? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai comprovar, tá? As pessoas falam, não tem a lei Zé da Penha. Não, a lei está lá para todo mundo. O Código Penal, o que ele traz, o crime de injúria, de calúnia, de difamação, ele serve para todos. A Lei Maria da Penha é só um documento, você vai ver que lá não tem pena, pena de tanto a tanto. A pena de tanto a tanto está no Código Penal. O tipo penal está no Código Penal. A Lei Maria da Penha, ela descreve o que é violência doméstica, tá? Então, o que está dentro do Código Penal vale para todo mundo. Então, não pode achar. Então, ela me machucou, ela me bateu, lesão corporal, tá? Não é Lei Maria da Penha, porque para ele não serve, mas é lesão corporal. Entendeu? Então, sim, acontece, sim, tem mulheres abusivas, sim, amada, a mulher que ama demais, a dependente, ela também comete atos abusivos, e ele tem à disposição, sim. Por isso que vocês precisam estar atentas também. A mulher que saiu de relacionamento abusivo, se vocês me permitem o tempo, ela às vezes começa a praticar diversas violências. Ela aliena, ela faz alienação parental, porque ela sofreu na mão desse cara, ela quer separar os filhos, ela não quer que o filho tenha contato, e ela começa a praticar essas violências que atrapalham os filhos. Então, o fato de uma pessoa ser vítima de violência, eu valido, eu entendo, eu te oriento, e agora eu vou orientar você além disso, eu vou falar para você, cuidado com essas condutas que você quer ter agora, de vingança, ou de agora eu vou fazer o que ele fez comigo. Cuidado, porque o perverso, ele não tem dó. Então, ele vai cair em cima de você como um trator,
tá? E eu estou sempre falando aqui do homem perverso, mas existe o homem que não é o perverso e ele também é vítima dessas coisas. E ele precisa também desse apoio que dentro dos processos terapêuticos, precisa dessa orientação. Então, quando um homem chegar para você dentro da terapia e falar assim, tem as coisas para a mulher, Lei Maria da Penha, mas não tem para mim. Não tem para você, lógico que tem. O Código Penal está todo à sua disposição, tá? Perfeito. Maravilhosa, como sempre. Que aulão! Que aulão! Esse Muita coisa. Olha, eu sempre falo. novo, com certeza, e foi bom porque, conforme você trouxe os pontos, os tipos de violência, não só para os psicólogos, serviu, mas também para todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom, E você que está no YouTube, gostou da palestra? Vai lá, aperta e dá a tua curtida. Vamos lá, vamos encher de curtida aí a palestra que a nossa querida Lucia acabou de trazer para a gente. deixa eu só, me dá um minutinho, que eu queria deixar claro a diferença de 3 crimes que as pessoas confundem muito, tá? A injúria. Injúria é xingamento. Quando eu xingo você, quando eu afeto a sua honra subjetiva, eu te xingo e o que você pensa de você mesmo é ferido. Isso é injúria. Xingar, insultar. Eu diretamente a você. A difamação, que é a violência moral, né? É falar para os outros mal de você. Falar coisas feias a seu respeito para que as outras pessoas pensem mal de você. É a campanha difamatória que o abusador faz. Ele quer que as outras pessoas tenham um pensamento negativo a seu respeito. É uma ofensa à honra objetiva. Não é subjetivo, é objetivo. É o que os outros pensam de você. E a calúnia, gente, não é mentira. Crime de calúnia, ele mentiu a meu respeito, então é crime de calúnia. Não, calúnia não é isso. Calúnia não é mentira. Calúnia é acusar o outro de ter cometido um crime que esteja tipificado no Código Penal. Tá? Então, eu vou falar assim, esse cara ela é prostituta. Isso é calúnia ou difamação? É difamação. Porque prostituir-se não é crime. Agora, se eu disser para você, aquele cara ali, ele explora a prostituição. Isso é calúnia. Porque explorar a prostituição é crime. Tá? Olha, ele disse que vai me matar. Se ele disse que vai me matar, ele me ameaçou. E ameaça é crime. E se isso não for verdade, é calúnia. Tá? Entendeu? E aí eu falei, se isso não for verdade. Olha só. A calúnia no direito, não... A injúria e a difamação no direito não admite exceção da verdade. Ou seja, eu não posso falar assim, eu disse que ela é tal coisa, isso aí é verdade. Não, você não tem que ficar falando mal dos outros, independente se é verdade ou não, tá? Já a calúnia admite a exceção da verdade. Então, se eu disser assim, fulano de tal explora a prostituição, você está me acusando de um crime, isso é calúnia. Eu comprovo. Então, eu já não respondo por calúnia. Tá? Eu sei que parece nebuloso, mas eu falo, isso é calúnia. A calúnia só acontece quando você acusa alguém de ter cometido um crime. Tá bom? Ótimo, ótimo. Muito bom, Luci. Querida, gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade em estar conosco e por esse maravilhoso aulão. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço o convite e espero estar com vocês em outras ocasiões. Com certeza, você já é uma mimada aqui do nosso coração. Adoro esse negócio de ser mimada. É bom, não é? É muito bom ser mimada. Ai, querida, muito obrigada. É só sair da sala que a gente vai dar continuidade com a próxima palestrante, que já está até aqui.